noite, né? Pois Obrigada, então, bem-vinda, Raquel. Foi indicação de Núbia, foi? foi. Ah, eu vi aí Coda, eu disse foi Núbia. Deve ter sido. Núbia é de Goiânia, né? Goiânia, Foi Brasília, indicação de teste, né? isso. Boa noite, Raquel. Boa noite, Raquel. Bom, vamos iniciar a noite, né? Eu queria, primeiramente, cumprimentar todos que estão chegando aqui no nosso webinário, cumprimentar os nossos convidados, né, os participantes, e dizer que nesse dia 26 de setembro, né, um dia que, que é representado, né, pelo Dia do Surdo no Brasil, e foi oficializado essa data em 2008, por meio de um decreto de lei, número 11.796, e justamente escolhido porque é a data da fundação da primeira escola de surdos no Brasil, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, a Fargues, nessa data, né, dia 26 de setembro, gostaria de marcar esta data com um evento, né, também da sua importância. Por isso, que nós convidamos os nossos convidados, professor Tarcísio, professora Deusilane, para vir neste webinário apresentar para que todos possam conhecer esse projeto tão importante que é o projeto Farmalibras, que vocês vão conhecer na sequência. E então eu convido o professor Tarcísio, né, que dispensa apresentações, mas o professor, ele é farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor adjunto, aposentado e especialista em farmácia clínica pela Universidade do Chile, é assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, e também acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, além de ser o pai da farmácia clínica, né, o criador do primeiro serviço relacionado à farmácia clínica no Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor Tarcísio. E, da mesma forma, eu apresento a professora Deusilane Muniz Nunes, que é farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas e doutora em médicas, é especialista em preceptoria no SUS, pelo Hospital Sírio-Libanês, e especialista em Libras pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf. É professora associada no curso de farmácia e residência multiprofissional da Univasf, coordena o Centro de Informações de Medicamentos da Univasf e o programa Farmalibras. Vem atuando com foco no desenvolvimento de trabalhos com e para pessoas com deficiência desde 2017, então tem uma trajetória longa já nessa área, incentivando a formação de profissionais de saúde humanizados, inclusivos, e o desenvolvimento de tecnologias inclusivas e assistivas na área da saúde. E hoje nós estamos também com duas intérpretes de Libras, a Raquel Melo e a Ruth Melo. Obrigada pela presença também de vocês. Então, agora eu passo a palavra para os nossos convidados, professora Deusilane, professor Tarcísio, se quiserem compartilhar alguma apresentação, também fiquem à vontade. Vou compartilhar aqui, só um instante. Professor, o senhor quer falar um pouquinho, logo, deixa na sequência, né? Tá bom. Eu vou compartilhar aqui, e aí eu não fico mais vendo o chat, qualquer fala, então quem quiser interromper em algum momento, é só falar. Pode deixar, qualquer coisa eu te aviso. Tá ótimo. Só um instante, que ele está... Prontinho. Então, queria agradecer, né, ao convite da Fargues, na pessoa de Agnes. É um grande prazer estar aqui nessa data, no Dia do Surdo, e eu falo que a gente é agraciados, né, de ter o Dia do Surdo coladinho com o Dia do Farmacêutico, dia 25, dia 26 de setembro, então datas bem importantes, e que é muito importante ver uma entidade
da área farmacêutica comemorando o Dia do Surdo. A gente fica muito feliz, né, de fato, com isso, né, que seja o primeiro de inúmeros eventos que possa ocorrer nessa data. Né? O Dia do Surdo é um marco pela comunidade surda, então tem eventos em todas as comunidades, né, em todos os lugares, e ter na área farmacêutica, né, é uma grande felicidade, realmente. Então, nós vamos apresentar o programa Farmalibras, e antes de falar em si do programa, nós vamos trazer um pouquinho, desculpa, não está passando a apresentação, eu vou ter que parar, está dando algum erro. Eu vou parar e compartilhar novamente, tá? Realmente não passou, ficou no primeiro slide ali. Não estava passando. Ver se agora vai. Pronto, agora foi. Passou o slide agora? Sim, está no slide amarelo. Pronto, perfeito. Então, antes da gente falar do programa Farmalibras, vamos entender um pouquinho, né, da contextualização da acessibilidade à pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela é definida pela Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela é de 2015, então é muito importante, acho que é um marco que dá inclusão no nosso país a partir da Lei Brasileira de Inclusão, e muita coisa vai avançando depois dessa lei. Então, isso é muito recente para a gente perceber o quanto as pessoas com deficiência sempre foram marginalizadas. Nos últimos 9 anos é que as coisas começaram a ser vistas de uma forma diferente, inclusive na definição de quem é pessoa com deficiência. Antes, nós tínhamos uma definição biomédica, considerando a deficiência até mesmo como uma doença. Né? Hoje, ela traz que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, que ele pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e esse impedimento, quando ele está em interação com uma ou mais barreiras sociais, é que ela obstrui a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja, ele não traz mais a pessoa com deficiência como uma condição, que essa condição impede o seu pleno exercício. Não. Essa condição, quando ela interage com as barreiras, e que barreiras são essas? São as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, tecnológicas, comunicacionais, informacionais, atitudinais e de transportes. Quando essas pessoas, né, dentro das suas condições, interagem com barreira urbanística, quando a gente não tem ruas que permitam que uma pessoa caminhe de cadeira de rodas, quando a gente tem uma farmácia que não cabe uma cadeira de roda dentro dos seus corredores, quando nós temos farmacêuticos que não se comunicam em Libras ou que não sabem, não buscam estratégias de comunicação com as pessoas surdas ou com pessoas que têm baixo letramento em saúde. Então, a gente tem várias questões que impedem essas pessoas de usufruírem dos seus direitos como qualquer outra pessoa. E aí eu trago um destaque a essas duas dimensões, que é a comunicação, informação e atitudinais. Eu costumo dizer que se as nossas atitudes não passarem a ser inclusivas, nenhuma das outras dimensões vão ser impactadas. Se eu, que sou um arquiteto, eu não tiver atitudes inclusivas, eu jamais vou construir, eu jamais vou pensar em uma farmácia, por exemplo, uma estrutura de uma farmácia que possa atender a todas as pessoas. Eu preciso que todos os profissionais, eles tenham atitudes, eles sejam sensibilizados. Vocês aqui hoje estão podendo, né, ter esse contato um pouquinho, a gente vai tentar sensibilizá-los um pouco para que daqui para frente as suas atitudes possam, né, ser mais inclusivas.
E também a questão da comunicação e informação. Pessoas que têm deficiência auditiva, daí o porquê da gente trabalhar com Libras, daí porque a gente trabalha com o Farmalibras, é porque a gente entende que os surdos, eles, por si só, eles têm uma barreira que limita para que eles tenham acesso a tudo, né? Então, a informação, a comunicação é algo essencial dentro da nossa vida. E aí, nós precisamos mudar, nós precisamos ser farmacêuticos que têm atitudes acessíveis, que têm atitudes inclusivas e que têm acessibilidade na comunicação e na informação. Então, essas pessoas, elas não são poucas, né? Muitas vezes a gente diz, é minoria. É minoria, mas é quase 10% da população, né? 18,6 milhões de pessoas acima de 2 anos têm alguma deficiência, né? 5,5% dentro desses 8,9 é só uma deficiência e 3,4 duas ou mais deficiências na mesma pessoa, né? Isso são dados do último censo do IBGE, e 1,2% são pessoas que têm deficiência auditiva, 2,3 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Nos dados recentes do IBGE, nós não tivemos a avaliação sobre surdos, né? No mundo, nós temos 1,5 bilhões de pessoas com deficiência auditiva e 430 são surdas, né? E de onde surgiu o Farmalibras? Eu venho, né, eu falo com vocês daqui do sertão pernambucano, de Petrolina, da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou professora, como a Agnes falou, do curso de farmácia, coordeno o Centro de Informações sobre Medicamentos, e a gente tem o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da universidade, como grande apoiador do nosso trabalho. Então, o SIM, Univasf, em 2016, nós fazíamos uma ação de saúde, e um grupo de surdos chegou para ser atendido nessa ação e a gente não conseguiu atender. E o olhar de um aluno particular, né? Nós tínhamos vários alunos lá que ficaram extremamente incomodados porque não conseguiram atender esses pacientes, mas um desses alunos, ele não me deixou quieta, ele não parou, né, de me provocar. Opa, desculpa, gente. Parou a apresentação. Pronto. Esse aluno, ele não parou de me provocar, pelo menos todos os dias, por pelo menos 8 meses, né? Até que a gente começou a fazer um planejamento e um trabalho para que o SIM Univasf ele se tornasse um serviço inclusivo para as pessoas surdas. Foi aí que entrou no curso de farmácia um estudante que já era intérprete de Libras, o Ricardo Simões, né, o professor Tarcísio vai já falar dele, e aí todo esse trabalho iniciou. Então, iniciamos esse trabalho em maio de 2017, com a campanha de uso racional de medicamentos, onde nós tivemos 9 intérpretes de Libras participando dessa campanha que nós realizamos em 6 cidades, né, entre o estado de Pernambuco e Bahia. E aí, a partir desse trabalho, muitos outros aconteceram, né? Aquele olhar de um estudante fez com que muitas coisas começaram a acontecer. Nessa imagem aqui de cima, oficina de educação em saúde com os surdos, né? A gente usando sempre usando materiais visuais para auxiliar na informação. Aqui também, educação em saúde com surdos, vídeos em Libras que começamos a fazer, oficinas, workshop voltados às pessoas com deficiência, às pessoas surdas, pessoas com múltiplas deficiências, estratégias de educação, de sensibilidade aos estudantes também, vídeos em Libras no SIM, então vocês podem buscar a página do SIM, sim.univasf,
A gente, em breve, vai lançar um guia sobre o uso racional de medicamentos bilíngue, né? Esse guia a gente está em fase de fechamento, acho que agora em outubro a gente finaliza e deve estar lançando ele em novembro. E aí o professor Tarcísio vai iniciar a sua fala. Obrigado, professora Deusilane, obrigado, professora Agnes, obrigado à Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul pelo convite. Essa já é a segunda vez que eu atendo a uma solicitação dessa associação. Eu participei de um evento na época da pandemia. Boa noite a quem está nos assistindo, a quem está nos acompanhando. É sempre um prazer e uma alegria muito grande poder falar sobre assistência farmacêutica inclusiva. Um tema que desde o instante zero me apaixonou, assim, perdidamente, como diria o poeta. A minha participação nesse processo, ela se deu quase por um acaso. Eu estive em Juazeiro, Petrolina, em junho, né, de 2018, participando do 10º Enfarune. Enfarune vem a ser Encontro Nacional de Farmácias Universitárias. E, num dos intervalos, eu, como professor inveterado, fui em busca dos trabalhos, porque mesmo não sendo avaliador, eu tenho esse hábito de verificar o que está sendo apresentado, o que está sendo exposto. E me deparei com um trabalho intitulado Uso Racional de Medicamentos, uma proposta de inclusão da Libras nas farmácias universitárias. Então, me interessei, os autores, alguns dos autores que estavam presentes vieram me falar sobre o trabalho, especialmente o seu autor principal, Ricardo Simões, que é esse que está aí ao meu lado, de camisa listrada, e também ao meu lado, no meu outro, me ladeando, a professora Isabel Dielli, que é professora também da Univasf e atua no Centro de Informação sobre Medicamentos. Percebam que a professora Deusilane perdeu essa chance de aparecer nessa foto histórica, porque ela não estava no momento, mas ela também é coautora deste artigo. Então, eu fiquei muito encantado com o trabalho e disse a eles todos que me empenharia, não é, de todas as formas, de, ao retornar a Brasília, conversar com o Dr. Walter, presidente do Conselho Federal de Farmácia, sobre este trabalho. Chegando aqui em Brasília, conversei com o conselheiro federal pelo estado de Pernambuco, à época o doutor Braulio César, e fomos ao presidente Dr. Walter para conversar sobre o tema. Dr. Walter se sensibilizou de pronto e na plenária de setembro, mais precisamente no dia 28 de setembro, só resgatando um pouco, o Enfarune foi em junho, em setembro, a professora Deusilane estava na plenária do Conselho Federal de Farmácia, aqui em Brasília, apresentando o trabalho Construção da Assistência Farmacêutica Inclusiva. Foi um sucesso, todo mundo adorou, e o Dr. Walter, tão logo terminou a apresentação da professora Deusilane, ele me incumbiu de constituir um GT provisório para trabalhar na elaboração de uma proposta de resolução a respeito do tema. Essa foto que aparece lá na extrema-direita, né, pelo menos para mim, ela aparece na extrema-direita, vocês viram a foto daí, aí abaixo da professora Deusilane, né, apresentando o trabalho, e lá na extrema-direita está uma foto com a COLEG. COLEG vem a ser Comissão de Legislação, que é uma comissão regimental do Conselho Federal de Farmácia, pela qual tem que passar todas as propostas de resolução. Estão também nessa foto a colega Maiara Siqueira, essa de blusa branca, cabelos longos, e também o Dr. Walter, ladeado pela professora Deusilane e pela doutora Ábia Felipe, porque tanto Maiara como Ábia
uma no Mato Grosso do Sul e a outra em São Paulo, já lidavam com assistência farmacêutica inclusiva, já atuavam na área. Então, nós convidamos as duas, e lá no fundo, não sei se dá para vocês perceberem, aparece a imagem da professora Carla Daniele, uma psicóloga também da Univasf, desde sempre envolvida com a questão da assistência à saúde inclusiva. Minutamos a resolução e, na plenária seguinte, ainda no mês de outubro, né, uma semana depois, mais precisamente no dia 25 de outubro, a professora Deusilane estava, mais uma vez, na plenária, desta feita, para apresentar a proposta de resolução. Nós nos utilizamos de uma estratégia que funcionou maravilhosamente bem, que foi, antes de apresentar a proposta de resolução, fazer uma oficina, que nós intitulamos Sentindo na Pele. A inclusão começa em mim. Por isso que vocês veem aí este cenário, é o plenário, né? É a plenária, desculpa, é o plenário do Conselho Federal de Farmácia. Vocês podem ver o doutor Walter numa cadeira de rodas, mais 2 conselheiros federais, a professora Deusilane com a bengala. Então, estas pessoas estavam circulando, né, pelo plenário, desculpe, em cadeira de rodas ou com vendas nos olhos e com bengala nas mãos, etc., para justificar o tema, né, o chamado, né, da oficina. Sentindo na pele, a inclusão começa em mim. Então, logo terminada a oficina, a proposta de resolução foi aprovada por unanimidade. E, como é de praxe, todas as resoluções que são aprovadas na reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia, isso geralmente ocorre às sextas-feiras, às segundas-feiras seguintes, né, essas resoluções são publicadas no Diário Oficial da União. Acontece que eu já estava convidado para participar, no dia 24 de novembro de 2018, do primeiro Congresso Brasileiro de Saúde em Libras, também lá em Juazeiro, Petrolina. E eu pedi a doutor Walter para ele não seguir essa praxe, ele aguardar um pouco a publicação dessa resolução, haja vista a realização do Congresso. O doutor Walter concordou. Verifiquem que a resolução foi aprovada em 25 de outubro, e só no dia 22 de novembro, né, praticamente um mês depois, é que ela foi publicada no Diário Oficial da União. Então, quando eu cheguei em Petrolina, Juazeiro, para participar desse congresso, eu fazia parte de uma mesa redonda que também contava com as participações de representantes dos conselhos federais de enfermagem, de psicologia, de medicina e de nutrição. Foi um impacto muito grande, o auditório com aproximadamente 500 pessoas, né? A grande maioria surda ou pessoa com deficiência auditiva, enfim, foi um sucesso total. Lamentavelmente, e isso eu digo com pesar, né? E essa situação perdura até hoje, o Conselho Federal de Farmácia é o único entre os 14 conselhos profissionais da área da saúde que tem, né, um documento, uma resolução que trata da assistência à saúde inclusiva. No caso, assistência farmacêutica inclusiva, né? Então, eu apresentei a resolução e, no momento seguinte, veio já a apresentação da professora Deusilane, a participação dela, vai passar o slide, a participação dela, sim, rapidamente, não dá para o anterior, Deusilane, não dá para dissecar a resolução, mas apenas destacando o artigo 1º, eu tenho que olhar a minha colinha aqui, que a letrinha é muito pequena. O artigo 1º diz: estabelecer as seguintes diretrizes para a atuação do farmacêutico no atendimento à pessoa com deficiência. E o inciso 1 diz: reconhecer que a pessoa com deficiência tem direito à saúde integral, como qualquer outra pessoa, sem ser discriminada em virtude da sua especificidade. E o inciso 2 diz: dispensar
à pessoa com deficiência a mesma qualidade de atendimento destinado à pessoa sem deficiência. É claro que, certamente, vocês, a partir de agora, vão ter a curiosidade de conhecer essa resolução, não é? A resolução é de número 662, é isso, professora Deusilane? 662. Então, procurem conhecer, ela é de 25 de outubro de 2018, e procurem conhecer, porque ela é muito rica, muito interessante e muito profunda nesse contexto de assistência inclusiva. Logo no mês de março, para os que não sabem, não acompanham a rotina dos conselhos, mas existe regimentalmente uma reunião. Todos os meses tem uma reunião plenária, certo? Inclusive está havendo agora, como eu já falei. E no mês de março de todos os anos, tem a chamada Reunião Geral dos Conselhos. Então, estão aqui, além dos 27 conselheiros federais, estão também as diretorias dos 27 conselhos regionais. Então, é um encontro grandioso, por isso chama Reunião Geral dos Conselhos. E, para esta reunião, a professora Deusilane veio, né, já para falar sobre farmácia inclusiva no Brasil, primeiros passos para a atuação nacional. Mais uma vez, foi um sucesso. Foi muito importante, né, ela ter feito essa apresentação na reunião geral, porque é uma proposta que envolve muito os conselhos regionais, né? Os conselhos regionais têm uma importância fundamental nos desdobramentos que essa proposta, que esse programa requer. Eu retorno para a professora Deusilane para ela continuar. Obrigado. Deusilane está sem microfone. Professora, está fechado. Agora acho que sim. Pronto. Deixa eu ver se ele vai ampliar agora. Um instante. Então, como o professor Tarcísio falou, né, então, nós, a partir desse trabalho, da visão que ele teve em relação ao trabalho apresentado por Ricardo, nasceu toda essa conexão com o Univasf, Conselho Federal de Farmácia, e nasceu o Farmalibras. Não está passando novamente, só um instante. Não sei o que está acontecendo. Vou colocar aqui novamente. Vamos ver se agora vai. Então, nasceu, né, o programa Farmalibras. Então, em março de 2019, nessa reunião geral, nós pactuamos a execução do vocabulário farmacêutico bilíngue, mas no transcorrer do tempo, né, 2019, no decorrer de 2019 a 2020, nós percebemos que mais ações precisavam ser feitas, e daí o projeto do vocabulário se tornou um programa, né? E o objetivo do programa Farmalibras é estimular o aprendizado de língua de sinais pelos farmacêuticos brasileiros e desenvolver ferramentas de comunicação com as pessoas surdas, usuárias de Libras. Então, o que é esse programa? Esse programa, ele tem, a gente fez 5 anos, né, esse ano, e nós temos 3 braços de trabalho, 3 grandes braços de trabalho. Um é o desenvolvimento do vocabulário terminográfico farmacêutico bilíngue, português-libras. Esse vocabulário foi o início, né, de tudo, já que nós percebemos lá no início das nossas formações de educação em saúde com surdos, que muitos termos farmacêuticos não existiam em Libras, e aí a dificuldade muito grande de explicar
né, muita coisa sobre o uso de medicamentos, porque não tem esses termos. E até hoje é uma grande dificuldade, e nós vamos, né, estamos na etapa, né, algumas etapas, assim, na metade, para desenvolver o vocabulário. Estamos desenvolvendo na reta final do aplicativo web para facilitar a comunicação farmacêutica entre ouvintes e surdos, usuários de Libras, e o curso básico de Libras na plataforma EduFarma, que já está na plataforma desde 2022, né, já tem 2 anos, o Instagram do Farma Libras, que também é uma plataforma, uma rede social onde a gente está divulgando conteúdos que ajudam, né, no aprendizado, e a certificação prática em Libras, que eu vou explicar melhor do que se trata. Então, o programa Farma Libras, ele é realizado pelo Sim Univasf, pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Univasf e o Conselho Federal de Farmácia, né? Só que, para que nós possamos realizar um programa dessa dimensão, né, com tantos produtos, a gente precisa do apoio da comunidade surda. A gente não tem como fazer nada para os surdos sem os surdos, né? Portanto, nós fizemos várias parcerias. Então, a gente tem parcerias com pesquisadores surdos e ouvintes fluentes em Libras, né? Que entram os CODAs, os filhos de pais, mães surdos. Então, a gente tem pesquisadores, farmacêuticos, e outros profissionais, como intérpretes de Libras, de todo o país, né? Das 5 regiões do país, nós temos colaboradores. Temos profissionais que estão inseridos na Universidade Federal de Santa Catarina, de Sergipe, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Federal de Brasília, Universidade Tecnológica do Paraná, né? E vinculado a outras entidades que não são universidades. Temos o apoio do CNPq, com bolsas estudantis, apoio da FACEP, que é o órgão aqui estadual de fomento, aprovamos projeto com verba também junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Temos 93 colaboradores, né, ao todo, envolvidos nesse trabalho, de forma, assim, direta, que é permanente. A gente tem os especialistas em Libras, que são 15, nós, os docentes farmacêuticos envolvidos com esse projeto, que são os permanentes, que estão a todo instante envolvidos nesse trabalho, né? Fora os avaliadores técnicos, tanto das frases do aplicativo, quanto dos verbetes do vocabulário, os estudantes que passam 1 ano, 2 anos, mas tem estudantes que já passaram, né, 3, 4 anos conosco, até mais tempo. Então, ao todo, 93 colaboradores, muitos trabalhos, muitos TCCs, então, ao todo, 7 monografias de graduação até hoje, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado está em desenvolvimento também, e muitos projetos aprovados em editais de pesquisa, extensão, tecnologia, né, vinculado à Univasf, FACEP e CNPq. 15 bolsistas, 14 voluntários, então, assim, como a gente tem dito, é um batalhão, né? É um batalhão para fazer esse projeto acontecer. Aqui alguns, né, dos pesquisadores, aqui estão alguns dos especialistas em Libras, né, a maioria, né, acho que estão aqui dos 15, que a gente se encontrou no último Congresso Brasileiro de Saúde em Libras, aqui junto com alguns estudantes, aqui embaixo, nessa foto de baixo é Ricardo, e ao lado do professor Tarcísio é Brisa. Brisa, eu brinco que é a responsável pelo aplicativo e Ricardo pelo vocabulário. Ricardo está no doutorado agora, e o trabalho dele é a finalização do vocabulário. Então, vamos ver o que é, né, esse vocabulário. Esse vocabulário, a gente tem 189 termos farmacêuticos, que são divididos em 8 categorias, né? A Agnes está aqui, foi a avaliadora técnica, né, de alguns dessas categorias, e aí nós já fizemos
toda a construção em português dos verbetes, que é a definição de cada um dos termos, uma aplicação na frase. Esses termos agora estão na fase de avaliação de existência de sinais, são os mapeamentos. A gente está mapeando onde que tem sinal para cada um desses termos no Brasil inteiro. De 4 classes, a gente já finalizou o mapeamento, está faltando de 4, e aí, finalizado o mapeamento com todas as classes, nós vamos para a fase de avaliação linguística, onde nós temos 7 surdos linguistas, que são de todas as regiões do país, que eles vão analisar os sinais que foram identificados e criar os sinais dos termos que não foram identificados nenhum sinal. E, a partir daí, nós vamos finalizar o vocabulário em 2 volumes. O primeiro volume nós vamos estar publicando em 2025, com essas 4 categorias: classes terapêuticas, informações contidas na bula, conceitos básicos da área farmacêutica e fitoterapia. O volume 2, vias ou formas de administração, formas farmacêuticas relacionadas à embalagem e afins da atuação farmacêutica, que devemos publicar em 2026. Então, esse vocabulário é um trabalho gigante, justamente porque ele requer que a gente primeiro conheça se esses sinais já estão inseridos na comunidade surda, e não simplesmente criar sinais novos. A gente quer saber se já existe para que a gente possa difundir os sinais que já existam e não sair criando sinal novamente para todos os termos. O aplicativo web é um aplicativo voltado para facilitar a comunicação entre ouvintes e surdos. E eu vou apresentar para vocês de primeira mão as páginas, as telas do nosso aplicativo já dentro da programação. Até mês passado a gente estava mostrando o protótipo, agora a gente já está com o aplicativo todo programado, faltando hospedar as frases. Com certeza a gente ainda vai mudar algum layout, alguma coisa, mas a base da programação está toda fechada, é só algum detalhe. Então, vou explicar para vocês como que é o aplicativo. Então, esse aplicativo ele tem uma tela de entrada, de bem-vindos ao Farmalibras. A gente vai explicar aqui um pouquinho o que é o Farmalibras. Então, o vídeo ele já vai correr aqui, ele já vai, assim que eu abrir a tela, a gente já vai estar com o vídeo apresentando em Libras e o texto em português, sempre com legenda em português. E aí, a outra tela, a tela de início, a gente vai ter, a princípio, o atendimento. Se eu clicar em atendimento, eu vou para o atendimento em Libras, que a gente vai ter frases que simulam várias frases, onde eu vou clicar para poder tentar me comunicar com a pessoa surda. Vai ter as frases do farmacêutico, as frases do paciente, e os dois vão tentar fazer uma comunicação. Nós fizemos um estudo sobre as frases mais corriqueiras, mais necessárias dentro de um atendimento farmacêutico, e nós temos 411 frases que vão compor essa versão inicial. Vamos ter um tutorial e uma aba para sugestões. Posteriormente, nós vamos adicionar mais abas aqui, principalmente do vocabulário, Nós vamos hospedar o vocabulário do Farmalibras aqui também. Colocar links para o curso do Farma, enfim. E aqui a tela de atendimento. Então, a tela de atendimento, eu tenho o cliente, eu tenho o farmacêutico. Na hora que eu clico no usuário, eu vou abrir aqui a tela onde eu tenho 6 categorias. E esse vídeo ele vai explicar o que a pessoa deve fazer, como que ela vai utilizar. Então, ela clicando em uma dessas categorias, ela vai ver as frases disponíveis
e vai poder escolher aquela frase que ela quer usar no atendimento. A mesma coisa com o farmacêutico. O surdo, o cliente surdo, ele já clicou, ó, bom dia, já clicou no bom dia, lá em saudações e acolhimento, e o farmacêutico vai poder escolher qual a frase que ele quer, e depois, né, a comunicação ela vai acontecendo aqui. Ele disse, bom dia, você pode me ajudar? Eu sou farmacêutico, não sei Libras, mas quero ajudar você. E aí vai seguir, né, toda uma comunicação, né, até tentar, a gente tem sobre modos de usar, então a gente tem frases bem complexas, e dentro desse contexto, a gente está nessa reta final. Semana que vem, né, no domingo, 6 pessoas da equipe dos especialistas em Libras vêm para cá, para Petrolina. Nós montamos um estúdio, né, um estúdio com o fundo de tela preto, porque a gente está buscando fazer a inclusão também de pessoas surdo-cegas, pessoas com baixa visão. Temos uma pessoa agora que ela é surdo-cega, ela é com baixíssima visão, que está nos direcionando sobre como fazer os vídeos para serem acessíveis a ela, né, às pessoas surdo-cegas, e aí o ideal é que a gente trabalhe sempre com fundo preto. Então, nós preparamos o estúdio todo com fundo preto para gravar o conteúdo. Então, essa semana, próxima semana, estaremos gravando o conteúdo desse aplicativo, e em outubro, durante o mês de outubro inteiro, a edição e a preparação de todo o material aqui na programação, né, dentro da programação que já está do aplicativo. E o nosso curso, né, de Libras, né, o curso básico de Libras está na Edufarma. Temos a certificação prática e o Instagram do Sim. Aqui são as pessoas, né, os nossos colaboradores, os nossos parceiros do Farma Libras que participaram da criação do curso de Libras. Acho que a gente está com um tempinho ainda. Já temos tempinho, sim. Pronto, eu vou mostrar esse vídeo aqui do curso. Ele tem som. E o meu sinal em Libras é este. Colega farmacêutico, com grande satisfação, recebemos você neste curso. Demonstrando o protagonismo do Conselho Federal de Farmácia no tema inclusão, assistência inclusiva. Que ele deu só para contextualizar aqui, que essas partes aqui são simulações de atendimento farmacêutico, né? Durante o curso, né? O curso tem uma parte introdutória de sensibilização em relação à acessibilidade, inclusão, história da comunidade surda, depois entra no contexto básico da Libras, e depois, já para o final, nos últimos módulos, temos atendimento, né, simulado de farmacêutico com paciente surdo. Então, aqui é Getro fazendo o paciente e Mariana atuando como farmacêutica dentro de um atendimento. Então, são simuladas algumas situações de atendimento. Deusi, o curso que vocês têm disponível ali no CFF, ele tem inscrições limitadas por algum período ou ele
ele é de acesso contínuo? Não, é contínuo. Tá Ele está contínuo. aberto no momento, então. Tá aberto sim. Tem a parte presencial ou ele é totalmente A online? princípio é online. Eu vou já falar da parte presencial que a gente pode fazer, que é a certificação prática, mas o curso em si, ele é todo online. Todo online o curso. Somos profissionais para todos os seres humanos, com ou sem deficiência. Vamos juntos, sejamos multiplicadores do cuidado da saúde inclusivo em todas as profissões de saúde. Bom curso. Aproveitem. Então, esse curso, ele tem 45 horas, é toda à distância, né, autoinstrucional, aulas teóricas e teóricos práticas, são 40 videoaulas no total, são aulas curtas, né, então é importante que você assista e fique assistindo novamente, né, várias vezes a mesma aula, para que você possa ir praticando o conhecimento. A Libras é uma língua visual, então, é muito importante que seja repetido até ir aprendendo e passa para outro, até finalizar o curso, né? Atualmente, nós temos 9.586 pessoas inscritas. No Rio Grande... ficou... A seta está aqui, mas o dado é do Rio Grande do Sul, tá, gente? Foi só a seta que ficou errada. Mas no Rio Grande do Sul, nós temos 480 pessoas inscritas, 15 pessoas concluíram o curso. Então, a gente percebe que essa porcentagem de inscritos e de concluintes, ela é muito, né, muito diferente. Então, a gente precisa que mais pessoas se interessem realmente, não só na inscrição, mas que queira fazer, que queira continuar, né, no curso. Então, por isso, nós criamos o Encontro para a Certificação do Conhecimento Prático em Libras. Esse encontro é para que a gente possa conhecer o nível de proficiência, de fluência em Libras, de forma pessoal, pelos farmacêuticos que obtiveram a aprovação durante o curso online. Só que o que é que acontece? A gente fez esse encontro 3 vezes, e o número de pessoas, né, mesmo em Minas, que a gente tinha mais de 90 farmacêuticos que tinham terminado o curso, a gente teve uma adesão muito baixa, né, dos farmacêuticos para a proficiência. Então, a gente está revendo como que vai fazer essa parte do encontro da certificação, mas uma forma que com certeza a gente vai seguir é de acordo com a demanda, como, por exemplo, farmacêuticos de São Paulo. A gente fez uma apresentação para eles semana passada, onde eles estão fazendo uma formação, são farmacêuticos do SUS, que a prefeitura está fazendo formação com eles e obriga que eles façam o curso do Farma Libras. Dentro do processo formativo desse ano, eles vão ter que fazer o curso do Farma Libras, e aí a gente vai ofertar. Então, vão ofertar a certificação prática, são 102 farmacêuticos, né? Aí sim, a gente vai fazer um encontro, o primeiro dia é de prática, a gente vai fazer aula prática, e depois a gente inicia o processo de avaliação da proficiência. Libras é critério de desempate em concursos, então é muito importante, né, que vocês tenham conhecimento, e que esse conhecimento, ele não seja só através de um curso online, mas que você saiba que nível prático você tem. Então, esses níveis, eles variam de A, B1, B2 até D2. Então, o A é a pessoa ainda não conseguiu sinalizar, ela ainda está em nível teórico. O B1 é o nível iniciante do sinalizante. E aí vai B2, C1, C2, até o nível sinalizante experiente,
condomínio pleno. Então, a gente vai estar avaliando, tem um guia, né, onde toda a equipe, né, do PharmaLibras foi que criou, né, toda a equipe baseado no quadro europeu de referência para línguas, e que a gente, né, vai estar fazendo, a gente faz essa certificação. A gente já fez os testes, já viu que funciona, que dá super certo, e que é possível a gente ter farmacêuticos com domínio pleno, né? Então, você pode participar da certificação uma vez e tá iniciante. Depois, vou continuar praticando e quero alcançar o domínio pleno, né? É bem possível. Então, a gente convida vocês a participar. Aqui o Instagram do PharmaLibras, acessem, PharmaLibras _. Temos colocado algumas formas de aprendizado, né, de Libras. Vou colocar aqui esse vídeo rapidinho, sobre o quadro que nós criamos, Aprendendo com o PharmaLibras. Não sei o que está acontecendo, mas ele não... Vamos ver se agora... Está travando, não sei. Aqui está chovendo bastante, mas... Está travando, não está passando. Convido vocês a entrarem, né, na página do PharmaLibras, vocês vão encontrar. A gente está criando, a gente faz frases e publica na terça-feira, e na quinta-feira a gente desvenda a frase, falando sinal por sinal e desvendando, então, a forma de aprendizagem. Essa semana nós publicamos uns vídeos, e aí, deixa eu ver se esse daqui roda, né, um convite para que você seja um farmacêutico mais inclusivo e acessível. Então, vai rodar também. Espera aí. Não está gravando. Deus, eu coloquei aqui no chat o Instagram de vocês. Pronto. A gente consegue também assistir, né? Melhor no Instagram. Não sei porque ele não está... Deve ser alguma coisa na internet, alguma instabilidade. Então, é isso, né? Seja você um farmacêutico mais inclusivo, mais acessível, venha com a gente, né? Estamos, né, com todas essas estratégias para auxiliar nessa mudança. Mudar é difícil, mas é possível, né? Estamos à disposição. Eu queria saber se tem algum surdo aqui. Acho que não. Não, né? Não. De qualquer forma, eu queria, né, agradecer a participação de vocês, a sua e do professor Tarcísio, parabenizar pelo projeto, né? Eu sou como uma promotora do projeto de vocês, porque todos os espaços que eu estou e que eu posso, eu evidencio, né, esse trabalho, porque realmente, agora sabendo mais desse dado que o professor Tarcísio trouxe, de que é o primeiro conselho profissional que traz, né, essa questão da inclusão como uma resolução de forma formal, então, e também de forma prática, né, no sentido de que a gente está ali capacitando diversos farmacêuticos, né, para atuarem de forma mais inclusiva. Então, eu queria agradecer, né, a participação de vocês, agradecer e dizer em nome da associação que a gente está à disposição também, porque vocês precisarem, tanto de divulgação, né? A Kátia levantou a mão. Kátia, quer falar alguma coisa? Podia terminar, eu só queria falar um pouquinho
Eu sou intérprete de Libras já e estou fazendo farmácia agora. E fiquei sabendo do Farma Libras e para mim é como juntar duas paixões em uma só, né? Eu tento me afastar da Libras, mas não adianta. Onde eu vou, eu tenho que estar com surdos e sinalizando, enfim, é uma paixão. E eu amei essa questão de ter o vocabulário, também queria parabenizar, porque eu acho isso muito importante. Eu tenho uma amiga minha que ela é farmacêutica e é surda, eu convidei ela para participar até da live, mas eu andei procurando aqui, eu não via, provavelmente ela perdeu o horário, né, por causa do trabalho. Mas eu queria ver se há uma possibilidade da gente ter um envolvimento também no programa, porque eu faço parte da LISPA, que é a Liga Acadêmica Interprofissional de Segurança do Paciente. Então, dos protocolos de segurança, né, da Organização Mundial de Saúde é a comunicação. Então, eu bato muito nessa questão, né, de Libras, principalmente com a gente que mexe com medicamento, é fundamental tu instruir, né, o surdo, a gente sabe que eles, até na leitura do português, para eles é uma coisa bem complicada, né? Então, precisa ser sinalizado. Então, eu queria ver se teria essa possibilidade da gente chamar o programa, algum representante, talvez para fazer uma participação ali dentro do Hospital de Clínicas, que é o nosso hospital escola, né? Envolver essa questão da comunicação, envolver a questão do projeto Farmalibras ali dentro da farmácia, do laboratório de farmácia do hospital. Enfim, de alguma forma conseguir fazer com que o Farmalibras ele esteja ali em contato com os futuros farmacêuticos, né? Que são os estudantes, que eles vão dar essa continuidade. Então, essa é a minha pergunta. Com certeza, Kátia. Se você tiver aí qualquer demanda, traz para a gente e a gente analisa, não é, professor Tarcísio? Acho que Com certeza, é somar, é sempre bem-vindo. Quem quiser ser bom, associe-se a nós. né? E a gente sempre está assim, dentro das nossas possibilidades, a gente só diz não. Eu nem lembro quando foi que a gente disse não para alguma coisa do Farmalibras, né, professor? É verdade. A gente não diz não porque a gente quer que isso se propague. Então, se não tiver como ser presencial, a gente faz online, mas conte com a gente. Né? Faça aí o intercâmbio e nos contacte pelo Instagram, pode falar pelo Instagram do Farmalibras, que eu tenho acesso a ele constantemente, os meus alunos, caso eu não veja, eles passam para mim, e a gente pode acordar sim. Nós estamos em cima da hora, né? Sim, eu queria agradecer. Obrigada, Kátia, pela tua participação. E eu acho que é para isso que serve esse tipo de encontro, né, professor e Deusilânia, justamente para divulgar esse grande projeto e para fazer essas conexões, né, para que a gente possa multiplicar esses saberes. Então, eu queria realmente agradecer, né, a participação de vocês, dizer que eu estou muito ansiosa para ver o lançamento no congresso, vai ser no congresso de Foz, não? O ano que vem? Não. Ah, desculpa, eu achei que era no Congresso. A gente também. Mas aí que a gente, em breve, nós vamos ter o lançamento, né? E eu estou bem curiosa, né? E ansiosa para ter isso em mãos, para que a gente possa realmente estar utilizando. Então, muito obrigada. Vocês querem finalizar com uma palavra? Eu queria também só destacar, então, a presença do nosso conselheiro federal também aqui, o Leonel e o Roberto Canquerini, que eu acho que também estão em plenária com o senhor, né, professor Tarcísio, mas estão também participando aqui da nossa live, da webinar. Eu queria só agradecer, né, realmente, acho que onde nos chamarem para que nós possamos levar o Farmalibras, nós estaremos. Então, muito obrigada, Agnes, muito obrigada à Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul,
né? É muito importante que a gente leve a inclusão e a acessibilidade para o máximo de pessoas, né? E é sempre bom ter esses espaços. Contem sempre conosco, né? E obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós. Eu gostaria de ver, o Leonel levantou a mão. Duas perguntas, Agnes. A primeira delas é se há possibilidade de fazer algo semelhante ao que foi feito em São Paulo, se haveria essa disponibilidade para vir no Rio Grande do Sul, até porque há um grande interesse no SUS para isso. Aqui em Porto Alegre a gente tem um programa um pouquinho diferente, que envolve o uso do WhatsApp com uma pessoa de referência para o atendimento dessas pessoas, né? Então, o farmacêutico faz uma videomensagem, acaba sendo uma teleinterconsulta, assim, em que o farmacêutico atende e, ao mesmo tempo, ao lado dele fica a pessoa ouvindo a consulta, né? E isso vale para todos os profissionais da atenção primária. Mas a gente tem essa carência da formação dos profissionais e queria saber se há essa disponibilidade do programa e que é de interesse de diversos municípios. Eu posso responder, assim, a disponibilidade da professora Deusilane e minha, não é? No caso, as disponibilidades são totais, não é? Nós só precisamos de questão de agenda, etc. E, no caso de vocês, tanto você, Leonel, como o Canquerini, que tem um trânsito muito bom aqui com a diretoria, com o doutor Walter, etc., né, é sempre mais fácil de conseguir autorização para participar de um evento, etc. É sempre mais fácil. E a gente fica muito feliz que haja esse interesse, porque os conselhos, como eu disse, não sei se você já estava na sala, os conselhos são muito importantes na divulgação, na propagação disso. Então, no momento em que os conselhos regionais ou os conselheiros federais se empenham, se envolvem, é claro que favorece a propagação disso aí, né? Eu disse no início, eu entrei por um acaso nessa causa, mas eu posso dizer a vocês que eu não pretendo sair. Pelo contrário, cada dia mais eu quero me enraizar, porque eu encontrei uma coisa que dá muito sentido à minha vida. Não é sentido a eu ser farmacêutico. Eu, como farmacêutico, graças a Deus, sem falsa modéstia, eu já fiz alguma coisa na minha vida. Mas, assim, essa atividade me deu uma nova visão de vida, de mundo, né? De ser uma pessoa melhor e de ser uma pessoa que pode contribuir para que outras pessoas tenham acesso àquilo que lhes é negado, que lhes foi negado a vida inteira e continua sendo negado. Então, nós estamos 100% à disposição. Reitero que esse programa é uma parceria Univasf e Conselho Federal de Farmácia. A professora Deusilane coordena pela Univasf, eu coordeno pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, nós estamos juntos, assim, indissociadamente juntos, com o perdão do pleonasmo, né? E se vocês precisarem da gente, será um grande prazer. Eu amanhã vou conversar aqui com o Canquerini, porque ele deve ter saiu há pouco tempo, porque a plenária terminou praticamente na hora do webinário, mas eu vou conversar com ele e podem ter certeza da nossa total disponibilidade. Só queria aproveitar para agradecer a Daniel, né, que deu sequência, a Raquel já voltou, mas Daniel também, né, nos ajudou, né, nesse webinário. Muito obrigado, Agnes, estamos juntos. Muito obrigada, professor Tarcísio, professora Deusilane, mais uma vez, pelo tempo de vocês e por terem aceitado o nosso convite. E obrigada também à participação de todos que estiveram presentes virtualmente aqui neste webinário. Eu vou aproveitar para a gente finalizar, convidar todos para os próximos eventos da associação, que está disponível lá no nosso Instagram, né? E nós temos dia 19 de outubro, inclusive com a presença do professor Tarcísio, um encontro sobre farmácia clínica, que vai ser realizado em conjunto com a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica aqui do Rio Grande do Sul. E também à noite nós temos um jantar comemorativo dos 96 anos da Fargs. E eu prometi nessa noite que eu iria
sortear um convite para esse jantar. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a minha tela para poder realizar esse sorteio. Eu coloquei, então, os nomes de quem está presente, vocês estão vendo? E vou fazer um sorteio. Daniel. Daniel ainda está aqui? Daniel Melo. Sou eu, é a Ruth. É porque eu tô no e-mail do meu irmão. Ah, é verdade, deixa eu sortear novamente. A Nicole. Acho que ela já saiu. Deixa eu fazer mais um sorteio, então, só com aqueles que... Quer dizer que eu agradeci a pessoa Pedro? Eu estou, sim. Pedro, então você ganhou um sorteio, o convite para o nosso jantar do dia 19 de outubro. Perfeito, muito obrigado. Tá bom? Depois a gente vai entrar em contato com você. Muito obrigada. Tá bom, certinho, obrigado. Então, assim eu finalizo essa noite, agradeço a participação de todos, muito obrigada, Raquel e Ruth, que são nossas intérpretes. Obrigada, professor Tarcísio e professora Deusilane. Uma boa noite a todos, ao Leonel. Obrigada, Raquel e Ruth. Obrigada, vocês abrilhantaram esse momento. Boa noite para essa fofura aí, viu, seu Leonel? Que linda. Querida. Então tá, gente, uma boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez.